Você já parou para pensar no que realmente aconteceu nos dias de Noé? A maioria de nós aprendeu que o dilúvio foi apenas um castigo por comportamentos ruins. Mas a Bíblia e textos antigos escondem algo muito mais sinistro, algo que desafia a nossa biologia e a nossa compreensão do mundo espiritual. Antes das águas cobrirem a terra, existiam seres que não deveriam estar aqui. Eles eram o resultado de uma união proibida, um cruzamento entre o divino e o terreno. Eles eram os Néfilim. Mas quem eram eles de verdade? E por que a existência deles foi o gatilho para a destruição total da humanidade? Fique comigo, porque hoje vamos entrar em um dos territórios mais obscuros das Escrituras. Tudo começa em Gênesis capítulo 6. O texto diz: E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Pare aqui por um segundo. Quem eram esses filhos de Deus? No hebraico, o termo é Bene Elohim. Em todo o Antigo Testamento, essa expressão é usada quase exclusivamente para se referir a seres angelicais. O livro de Enoque, um texto antigo citado até mesmo no Novo Testamento, dá nome a esses seres, os sentinelas, 200 anjos de alta hierarquia, liderados por um ser chamado Samiasa. Fizeram um pacto. Eles decidiram abandonar seu estado glorioso para experimentar os prazeres da carne. Eles desceram no Monte Hermon e o que aconteceu a seguir mudou o curso da história humana para sempre. Dessa união contra a natureza nasceram os Nefilim. A palavra Nefilim vem do radical Nafal, que significa os caídos. Eles eram híbridos, gigantes não apenas em estatura, mas em intelecto e maldade. Imagine seres com o conhecimento tecnológico dos anjos, mas com a corrupção do pecado humano. Textos antigos narram que esses gigantes alcançavam alturas impossíveis. Eles dominaram as nações, construíram monumentos que desafiam a engenharia até hoje e se tornaram os homens de renome da antiguidade. Mas havia um preço. A sede de poder e a fome desses seres eram insaciáveis. Eles começaram a consumir tudo o que a humanidade produzia. E quando a comida acabou, eles começaram a devorar os próprios homens. A terra tornou-se um matadouro, um lugar de violência absoluta, e onde o DNA humano estava sendo sistematicamente extinto. Aqui entramos no ponto central. Por que o dilúvio foi necessário? Imagine que a humanidade é uma árvore frutífera e um fungo mortal começa a se espalhar pelo seu tronco. Se você não cortar as partes doentes, a árvore inteira morre. A Bíblia diz que Noé era íntegro em suas gerações. Muitos estudiosos apontam que essa integridade não era apenas moral, era física. A genética de Noé e sua família ainda era pura. Eles não tinham sido contaminados pela hibridização dos sentinelas. Deus não enviou o dilúvio por raiva passageira. Ele o enviou como um ato de misericórdia desesperada. Se os Néfilim continuassem a se multiplicar, a semente humana seria totalmente corrompida. E se isso acontecesse, o Messias, Jesus Cristo, nunca poderia ter nascido. O dilúvio foi o método de Deus para resetar a criação, preservando o DNA humano puro e garantindo que o plano da salvação continuasse vivo. Mas o mistério não termina no dilúvio. A Bíblia diz que os Néfilim estavam na terra naqueles dias e também depois. Como eles voltaram, teria ocorrido uma segunda queda. Ou o gene dos gigantes sobreviveu através das esposas dos filhos de Noé. Vemos ecos desses seres em Golias, nos filhos de Anak e nos reis de Bassã, seres colossais que as tribos de Israel tiveram que enfrentar na terra prometida. Hoje, ao redor do globo,
Encontramos ossadas gigantescas escondidas em museus e megálitos que nenhuma ferramenta de bronze poderia cortar. Seriam esses os últimos rastros de uma era de deuses e monstros? Estudar os Nephilim não é apenas curiosidade histórica. Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, assim seria a vinda do Filho do Homem. Estamos vendo novamente o homem tentar manipular a genética e buscar se tornar como deuses através da tecnologia? O que você acha? A história dos gigantes é um mito, ou a peça que falta para entendermos o nosso passado e o nosso futuro? Deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber a sua opinião, se este conteúdo edificou ou trouxe clareza para você. Inscreva-se no canal Fé e Palavra. Que Deus ilumine o seu entendimento. Até o próximo vídeo.